Olá, gente, mais um episódio, podcast MMVC, mais um podcast de histórias de empreendedores cristãos que vivem aí a luta do dia a dia. E eu já quero de cara já agradecer a VB Books, um dos nossos patrocinadores aí que tem nos incentivado, que tem dado aquela força. Então você que quer conhecer tudo que eles têm para oferecer em termos de literatura, bíblias, livros, entre aí no link e veja lá, tem preços especialíssimos. E hoje estou aqui num dia muito especial, estou recebendo aqui a minha pastora Eliane de Godoy, que veio nos fazer uma visita e contar um pouquinho do universo empreendedor da educação cristã. Isso mesmo, uma pessoa de 30 anos aí de carreira e que tem muita coisa para dividir com a gente. Olá, pastora, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, né? Emoção ao mesmo tempo, friozinho na barriga, mas vai ser bem gostoso poder compartilhar um pouquinho da nossa história, nossa caminhada até aqui. Legal. Então vamos começar, pastora. Como que foi o início aí? Qual que é o contexto de nascimento familiar até a senhora encontrar aí os caminhos do Senhor Jesus? Como que é essa história, esse início aí de caminhada? Vamos lá, começar com a história da Eliana. Tudo começou quando eu nasci. Bom, desde que eu me conheço por gente, a minha brincadeira favorita era brincar de escolinha. Minha irmã pagava o pato porque eu sempre era professora e ela tinha que ser aluna. Mas nesse transitar todo, né? Depois ali dentro da Igreja Católica, dentro daquilo que eu fui aprendendo, eu trabalhei dentro da catequese já com as crianças e fui buscando, sentindo a necessidade de algo mais. E nessa busca eu me encontrei verdadeiramente com Jesus, aonde eu pude, através justamente dessa questão de educação, perceber o quanto ele, como mestre dos mestres, ensinava. E aí a pedagogia, para mim, só foi ficando cada vez mais apaixonante, né? E eu entrei, na verdade, profissionalmente falando, por direção dos meus pais, dentro do secretariado, porque há 40 anos atrás, professora não dava resultado. Até hoje, né? É meio esse estigma. Mas eu tinha que trabalhar numa empresa e fui. Deus proporcionou. Eu trabalhei numa multinacional como secretária durante uns 10 anos. E no momento de escolher a faculdade, eu fiz um teste vocacional. E esse teste vocacional, ele dava 3 opções de profissão. O meu deu professora, professora, professora. Mas ainda assim, na hora de prestar o vestibular, eu prestei para 4 faculdades. 2 na área de letras, que ficaria dentro do episódio secretariado, e 2 de pedagogia. As 2 de letras eu não entrei, e as 2 de pedagogia eu entrei. Uma delas foi a PUC, né? PUC de São Paulo, me formei ali, fiz depois mais 3 especializações. Então, o que eu podia estudar dentro daquele momento do universo da pedagogia, eu me especializei. E aí, depois teve a trajetória dentro da igreja, né? Que aí foi justamente no ano que eu me converti, eu estava no 2º ano da faculdade. Aí aquilo foi caminhando de uma maneira muito junta, né? A minha descoberta na palavra e tudo mais. E eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha sido catequista durante um bom tempo. Então, eu precisei me esvaziar, né? Porque não era um catolicismo não praticante, eu era praticante. E dentro dessa prática, eu não podia entrar numa sala de ministério infantil numa igreja evangélica, né? E cometer ali qualquer... Sem se despir, né, de algumas coisas, né? Sim, porque são coisas que você vai ficando no automático. Por mais que você tenha uma consciência, né, chega um momento que aquilo é muito automatizado. E ali, quando eu fui para essa igreja específica, na verdade, o que me chamou para essa igreja foram as crianças. Porque a pessoa que me levou para Jesus, ela percebeu a minha paixão por crianças e ela vinha e compartilhava comigo. Ela dava aula para maternal, crianças de 2, 3 anos. Ai, as crianças falaram tal versículo. Eu já ficava, como assim? Eu trabalho com a catequese 2 anos para as crianças aprenderem ali o ato de contrição para fazer a primeira comunhão. E ali essas coisas foram
acendendo no meu coração que a educação poderia ser algo mais, né? E dentro desse universo eu trabalhei, né, como professora, trabalhei no Mackenzie, né, o Mackenzie Tamboré, trabalhei por quase 10 anos ali. Entrei como auxiliar, depois fui professora, fiquei pouco tempo dentro da atuação em sala de aula. Logo numa sequência, a minha coordenadora me convidou para trabalhar na área de orientação educacional, que foi um universo que eu nem tinha feito especialização, porque eu pensava assim, eu quero trabalhar em sala de aula. E foi até proposital, porque eu pensei assim, eu não vou fazer nenhuma especialização fora do magistério, fora de sala de aula, porque se aparecer uma oportunidade para mim, eu vou poder ter esse álibi. Eu não tenho essa especialização. E foi exatamente o que aconteceu. Eu, como professora, fui convidada para trabalhar na orientação, e aí falei para o meu diretor, eu não tenho especialização. Ele falou, não, você fica como num cargo de estagiária, e você vai voltar e vai fazer a especialização. Não tem E eu não escapatória. tive escapatória, mas assim, foi algo tão incrível, porque o meu papel era observar as crianças em sala de aula, e eu era o vínculo família-escola. Qualquer problema que o professor tivesse com aquela criança em sala de aula, ele reportava a mim e eu tinha que trazer a família. Quando a família tinha qualquer problema com a escola, vinha até mim e eu me reportava à professora, à classe. Então, foi um processo de aprendizado, de aconselhamento. Muitas vezes, eu estava ali na frente de algum pai. Eu me lembro de um caso muito específico. Uma mãe, o aluninho era de primeira série e ele estava com muita dificuldade. E ela contando para mim essas dificuldades, eu olhando para ela e eu pensava assim, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar para ela. Porque assim, dentro do processo pedagógico, dentro do processo do que eu estava aprendendo na especialização, é muito dinâmico, é o dia a dia. Mas naquele dia específico, eu senti o Espírito Santo me dando a direção do que falar para ela. E ali era um temor que ele tinha de uma tarefa específica que nós fazíamos na primeira série ali, antiga, né? Que hoje é primeiro ano. E ali nós discernimos, e eu consegui discernir, conseguimos tratar essa criança, conseguimos orientar, dar uma direção para o professor, e ela teve um resultado muito legal. Então, eu vejo assim que a educação hoje, né? Eu estou fazendo uma pós de neuropsicopedagogia, mostrando as dificuldades que a criança tem dentro do processo de aprendizagem. E dentro desse universo, a gente vê que existem tantos fatores que contribuem. Não é só uma dificuldade, não é só um comportamento, não é só um processo pedagógico, né? Existem tantos fatores ali. E isso simplesmente enriquece aquilo que, de certa forma, eu fui absorvendo intuitivamente, tanto no trabalho técnico, pedagógico, quanto em sala de aula da igreja. E eu posso dizer para você, Marcelo, que a igreja foi a minha melhor faculdade. As salas de aula, as crianças que eu fui trabalhando, eu trabalhei com todas as faixas etárias dentro da igreja. Então, esse universo me proporcionou uma bagagem que eu olhava dentro da pedagogia e aquilo era muito claro para mim, porque eu tinha a parte prática. Eu tinha ali o cotidiano das crianças, dos professores, dos pais. Então, era muito fácil para mim levar esse ponto dentro da escola, que é uma escola confessional. O Mackenzie ele é mantido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Uhum. E até o método hoje, né, tem o método Mackenzie de ensino, é um método confessional e é um método que abrange a cosmovisão cristã. Então, a própria escola foi absorvendo e desenvolvendo muito mais para caminhar numa educação por princípios, né? Uhum. Que hoje é uma grande fatia no mercado, mesmo para quem não são cristãos, porque a escola de educação por princípio, ela vai prezar pelo caráter, pela boa conduta, né? Que extrapola o pedagógico, vamos dizer assim. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, pastora. Vamos para o pessoal entender. Sim. O que seria uma escola? Qual que é a diferença da escola por princípios, da pedagogia por princípio e da pedagogia convencional? Sim. A educação por princípio, dentro dessa cosmovisão, como a gente até conversou um pouquinho, né? É como você colocar um óculos
esse óculos, a minha lente é cristã. Uhum. Então, todo aprendizado, ele vai caminhar no tripé da cosmovisão. Qual é o tripé da nossa fé e da cosmovisão? É a criação de Deus, a queda e a redenção. Então, vamos estudar, por exemplo, geografia. Vamos estudar os rios. Como é que estão os rios hoje? Estão poluídos. Por quê? Porque houve uma queda do homem que não soube aproveitar a criação de Deus. Deus criou tudo perfeito, lindo, limpo, maravilhoso. Aí o homem, dentro dessa queda, corrompeu a criação. Mas nesse momento nós podemos trabalhar junto com Jesus na redenção, no resgate disso. Aí você entra toda a parte de resgatar os rios, de não poluir, de não sujar. Então, você traz o mesmo ensino que é dado numa escola secular, mas você coloca o princípio bíblico para a criança, porque ali não é só uma crítica porque o rio está sujo, está poluído, mas qual é a minha contribuição como cristão dentro desse processo. Então, assim, não seria só estar permeado dos princípios cristãos, mas estar embasado nos princípios. Completamente. É uma posição de embasamento, de base, e Exato. não de só permear, não só de Sim. existir alguns pontos. Na verdade, é apoiar inteiramente nos princípios. Exatamente. Cada matéria, né? Inclusive, eu li recentemente um artigo falando sobre esse aspecto do Mackenzie, e o autor ele mencionava sobre a questão de trazer até uma globalização, porque uma das coisas que a gente vê dentro da educação, o que muitas vezes quebra a rotina ou tira o interesse da criança. Agora é matemática, mas acabou uma aula de português que estava tão interessante o assunto, por que não continuar? Focando aquele interesse do aluno, sem perder o conteúdo, sem perder a sequência, sem perder as outras matérias, né? Mas ter essa sensibilidade. Então, também é um outro ponto que dentro da educação por princípio é trabalhado. O professor está trabalhando um conteúdo, aquele conteúdo desperta para um outro assunto, ele pega o gancho daquele assunto e vai trabalhar em cima daquele que é o interesse da criança. E é maravilhoso, porque ela vai se sentir participante do processo do mundo. E porque o que acontece? Nós vemos, de um modo geral, a nossa vida ela é separada. Tem a vida profissional, tem a vida secular e tem a vida cristã. No domingo, todo mundo põe o seu casaquinho de cristão e vai para a igreja. Quando vai para a escola, a criança ela não conecta a escola com a vida cristã dela. Muitos cristãos não conectam a sua vida profissional com a vida cristã. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um missionário, né? Aquele profissional, um médico, ele pode sim fazer do seu consultório uma igreja. Ele pode sim fazer daquele momento de consulta um aconselhamento. Então, ele tem a capacidade de ser um pastor dentro do seu consultório, assim como um advogado, assim como um empresário, né? Então, essa cosmovisão vai fazer com que tudo aquilo que a pessoa viva, ela viva dentro dessa perspectiva, né? Não numa perspectiva materialista, não numa perspectiva secularista, não numa perspectiva mundana, né? A gente põe até os nomes bonitinhos, mas tudo aquilo que foge da cosmovisão cristã é pagã. O que é pagão? Aquilo que não tem nada de Deus. Uhum. E muitas vezes, no dia a dia, a criança vai para a escola, ela só tem que aprender aquele conteúdo, ela não se sente responsável pelo processo de que tudo aquilo que ela está aprendendo, ela pode contribuir para a redenção da queda que houve, da criação que Deus fez. Pastora, você acha que esse tipo de ensino vai ajudar a humanidade como um todo, né? As pessoas, as famílias cristãs, a perderem essa questão de ter dia para ser cristão, né? Isso vai trazer uma mentalidade de que nós somos seres celestes vivendo Sim. momentos terrenos? Sim. Hoje é uma corrida muito grande, né, Marcelo? Contra o tempo. Os pais
com todo o desejo de dar o melhor para os seus filhos, em termos de estudo, em termos de escola, em termos de padrão de vida, às vezes até para compensar o que eles não tiveram, né? Às vezes se perdem um pouco nessa questão, né? E dentro desse processo, quando nós trabalhamos dentro da escola por princípios, a escola, um dos papéis da escola é envolver os pais nesse processo. Porque ali eles vão trazendo para casa as tarefas que são feitas em família, que nada mais é do que a gente tem aí como culto doméstico. Então, não precisa ter um dia para ter o culto doméstico. Se a família tiver um momento de mesa, tiver uma refeição, se não puder todos os dias, uma vez por semana, hoje é o nosso dia de jantarmos juntos, sem celular, olho no olho, já seria uma grande vantagem. Porque os pais acabam perdendo esse convívio dos filhos. Então, correm em função de dar o melhor, que não é errado. Não é claro, qual pai? Seria loucura da minha parte dizer, não, eu não quero dar o melhor para o meu filho, né? Mas, dentro dessa corrida, acaba se perdendo um pouco da essência. E eu descobri recentemente uma matemática que eu já vivo, né? Eu sou casada, vou completar 30 anos de casada agora em 2024, tenho 2 filhos, a Larissa, minha linda, o Samuel, a Larissa tem 28, o Samuel 26, cada um já voou do ninho, né? E dentro desse... Casada com o pastor Vartão. Vartão meu Walter de Godoy. especial. Meu pastorzão. Um beijo para você, meu lindo. E dentro desse contexto, né, os meus filhos já estão voando, né? E quando nós trabalhamos essa questão das crianças, quantas coisas nós vemos dentro de casa que a gente não aproveitou. Então, a matemática que eu tive, a contagem que eu tive é que de 0 a 18 anos, você vai vivenciar com o seu filho 80% da sua vida de relacionamento com ele. Imagine. Então, quem tem filhos menores de 18 anos, aproveite. Aproveite. Porque dá a impressão que eles estão estudando, estão trabalhando, a cada ano que passa, eles estão menos conosco. Né? Porque começam a estudar, aí vai para o curso de inglês, aí vai para uma academia, aí daqui a pouco consegue um trabalho ali meio período, quando vão para a faculdade, às vezes já vão trabalhar dentro de um estágio da área que escolheram, aí acabou. Depois dos 18 anos, acabou. Então, dos 18 anos até o final da vida, você vai usufruir com seu filho só 20%. E o aprendizado, os princípios, os valores que você vai passar para ele é na primeira infância. É na primeira infância. Então, tudo... eu vou trabalhar, ele é pequenininho, vai para a escolinha, vai para isso, vai para aquilo. Quando ele for maior, nós vamos ter um tempo de qualidade para conversar. Ótimo, maravilha. Mas aí, depois dos 7 anos, a gente já está correndo atrás do prejuízo. O ideal é de 1 a 3, 4 anos. Onde você vai incutir valores, onde as crianças, mesmo até 10, 12 anos, as crianças ainda recebem dos pais. Isso também foi algo que eu achei incrível, porque dá a impressão que quando elas entram para a escola, é o professor que vira o super-herói, né? Mas os pais até 10, 11 anos, 12, ainda têm uma voz de comando de tal forma que a criança receba como verdade para dentro do coração dela. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo como pais, né? O professor que dentro de uma escola que tem educação por princípios, ele vai fazer esse papel caso os pais não façam. Se os pais fazem, imagine, dentro da escola, potencializa muito, porque a criança vai ouvir na escola o que ela já ouve em casa. E ela ouvir em casa o que ela ouve na escola, imagine o quanto isso vai consolidar no coraçãozinho dela. E o mais lindo, o que ela ouve em casa, o que ela ouve na escola é o que ela ouve na igreja. Aí sim completa a cosmovisão dessa criança. Que seria o mesmo poder educacional que tem o judaísmo, né? Exato. O judaísmo ele tem exatamente isso, né? Tem o tripé família, escola, aprendizado
e igreja. A igreja, Que é o culto. Eu até esses dias atrás comentando, não tinha sinagoga kids. Verdade. Não tinha, as crianças não iam para a sinagoga. Kids. Né? Porque hoje tem muita questão, né, das igrejas kids aí, e que eu acho que são válidos. Eu acho que tudo que nós pudermos fazer para atingir o coração das crianças nesse mundo tão conturbado, nós precisamos. Mas, naquela época, os princípios judaicos cristãos, eles são embasados muito forte nos pais. Nos pais. Tanto é que em Deuteronômio 6, versículo 7, quando Deus fala para Moisés, eles estão quase entrando na Terra Prometida. Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés já tinha dado todo, na íntegra, né? O que era para eles fazerem assim que entrassem na Terra Prometida. E ali eles estavam para entrar, estava com o check-in na mão para entrar. E o Moisés falou, gente, ó, presta atenção aqui, tem um último recadinho para dar para vocês. Antes de vocês entrarem, eu não vou poder entrar, né? Por causa de vocês eu perdi a bênção, me deixei levar. Mas não esqueçam disso. E ali, do 7 ao 10, ele fala dos pontos fundamentais que a gente tanto martela, se assim dizer, na igreja e na escola de educação por princípio, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele foca o resumo dos 10 mandamentos nesses dois. Aí ele fala, você vai ensinar isso aos seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao caminhar e ao sentar. Todo o tempo. Quem não faz isso com os filhos, né? E isso é uma chamada que a gente faz também para os pais no aspecto do ministério infantil na igreja. Porque o que acontece? Os pais, alguns pais, vou ser boazinha aqui, alguns, vão para uma igreja onde tem um ministério infantil para que a criança possa ser ensinada. Isso, ok. Eu acho até louvável. Me lembro de uma igreja que eu fui ministrar, uma igreja metodista. E a igreja metodista ela é muito focada no ensino, né? E tinha um casal de pais onde a filha participou de uma EBF na igreja metodista. E eles eram de um outro O ministério. que é EBF, pastora? Escola Bíblica de Férias. É aquele momento onde a criança que talvez não tenha oportunidade de viajar vai passar uma semana na igreja. Hoje tem igrejas que fazem com 3 dias, com 4 dias, porque ela vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para a igreja. Ela aprende o caminho da igreja. E a partir da EBF se espera que essa criança continue na igreja. E essa criança foi numa EBF da igreja metodista. E a criança ficou encantada com a igreja. O que os pais fizeram? Sabiamente, nós já temos a nossa convicção cristã. Talvez por aspecto doutrinário não seria essa igreja que nós abraçaríamos, mas em função da base que eles dão para as crianças e da nossa filha ter gostado, nós vamos vir para essa igreja. E isso é incrível, né? Isso é incrível porque os pais muitas vezes até vão numa igreja que eles contemplam como sendo o ideal para a família, né? Mas às vezes não conhece o trabalho que é feito no ministério infantil. E isso é uma preocupação muito grande, né? Entra um pouco aquele lance assim, né, pastor? Assim, os filhos, eles são um acessório que hora eu olho, hora eu não olho, hora eu percebo, hora eu não percebo, eu vivo minha vida e eu vivo aquele acessório. E a Bíblia fala exatamente o contrário, né, que eles são flechas. Ou seja, a flecha é a parte mais importante da existência do arco. Sim. Porque se a flecha não existir, o arco perde todo sentido. Não tem sentido. Então, quando você compara um filho a uma flecha que você deve lançar à frente, ou seja, vai ser melhor do que você, vai mais longe do que você, Exatamente. Você acaba trazendo essa importância. Por que dessa dificuldade, pastora, desse entendimento, dessa compreensão? É o secularismo realmente entranhado nas famílias? O que faz os pais perderem esse ponto dessa importância de lançar os seus filhos à sua frente como flechas? Tá, então vamos responder aí por 3 dinâmicas. A primeira é espiritual, que a gente sabe que é uma luta, né? Da carne e do espírito, é uma luta de trevas e luz, é uma luta desde a criação, né? O inimigo apostou que ele contaminaria a criação perfeita de Deus.
a família, os princípios, os valores, e hoje ele trabalha em prol disso. Por exemplo, uma coisa que ele trabalha, ele não consegue muitas vezes tirar o crente da igreja, mas aí ele põe tanta atividade para essa família fazer dentro da igreja, que ela não tem tempo de viver o tempo de família. Então, tudo tem que ser com equilíbrio, né? Tem a questão secularizada, financeira, cultural, né? Que eu preciso levar os meus filhos para um estudo, eu preciso ensinar os meus filhos. Olha, me veio algo agora, eu tenho uma sobrinha, ela trabalha numa escola que dá suporte de apoio, como se fosse reforço escolar. Uhum. E dentro dessa escola, tem cursos de robótica. Olha que interessante e trágico. Os pais levam as crianças, o curso de robótica está lotado. E o curso de reforço, os pais pagam um mês e meio. A criança tirou uma nota azul na escola, ele para com aquele apoio. E crianças que ela diz, tia, pensa no trabalho que é dado. Porque a criança ela não quer aprender, ela não quer fazer a lição, ela não quer fazer o exercício. E o pai também, às vezes ela fala, olha, agora que ele está conseguindo entender o processo, seja da matemática, seja do português, né? A matemática é o mais desafiador. Então, esse pai, ele tem essa cultura de que, meu filho faz robótica, porque é algo moderno. Né? Mas ele não se preocupa que para fazer esse curso de robótica, essa criança não tem um raciocínio lógico desenvolvido. Ela não tem a parte de português, porque para matemática, ele precisa ler o enunciado de um problema, ele precisa interpretar. E hoje, infelizmente, né, nós sabemos estatisticamente que a nossa população de jovens não sabe interpretar um texto. E tem o aspecto natural. O pai trabalha demais para buscar esses recursos para os filhos. Quando ele tem um tempo de folga, ele quer deitar e relaxar. E hoje o que rouba muito nosso tempo, né? Infelizmente. Isso aqui rouba muito nosso tempo. E as crianças, elas sabem que esse tempo não é priorizado para elas. Então, se formos olhar nesse ponto, os pais hoje, eles não param para pensar neles próprios. Sabe aquela questão, o poder do agora? Se concentrar no que eu estou fazendo agora, o que eu estou fazendo agora, eu estou semeando para colher lá na frente. O que eu colho hoje é o que eu semeei lá atrás em algum momento. Isso não só no espiritual, eu digo em tudo. No trabalho, no investimento, nos relacionamentos, na família. E ali você vai colher. Então, os pais hoje estão correndo de uma forma muito frenética. Todo mundo, né? Tá todo mundo correndo, de repente para, mas por que eu estou correndo? Por que eu estou tão atarefado? Por que eu estou tão apressado? Então, isso precisaria dar uma baixada nessa busca, teríamos que desligar todas as tomadas, né? Nem desligar o computador. Sabe quando você desliga tudo? Acabou. Para, pensa, redireciona para tentar pegar num ritmo menos acelerado. Bacana, gente. Então, passou muito rápido, passou voando. Estamos no fim do primeiro bloco. Então, eu quero desafiar você a ficar aí, permaneça aí, que o segundo bloco nós vamos falar sobre questões mais práticas, familiares, relacionadas a desenvolvimento, relacionadas à educação, relacionadas aos desafios da pastora Eliana no seu dia a dia. Nós vamos abrir a caixa preta aqui, vamos saber o que aconteceu de fato na casa dela em relação a toda essa bagagem que ela tem, como você entender que não é algo simples, é desafiador, porém é possível. Então permaneça aí, te aguardo, até já. Olá, gente. Segundo bloco, podcast MMVC, um patrocínio da BV Books. Nós estamos aí com o seu Cláudio como patrocinador. Seu Cláudio, aquele beijão, aquele abraço. Estamos juntos. Você que não assistiu o episódio que ele conta a história dele, a história da editora, vale a pena ver aí no canal. E eu quero falar com você ainda sobre Eliana de Godoy.
Vou até contar um episódiozinho do meu filho, quando a primeira vez que ele escutou o nome da pastora Eliana, ele perguntou assim, ela mora em Godói? Ué, o de Godói, ele achava que era uma cidade, Godói. Né? Então vamos continuar, segundo bloco, pastora, prazer enorme estar aqui. Muito bom. Bom, vamos lá, agora vamos falar do aspecto da mulher Eliana, né, da mãe Eliana. Qual que era o ambiente de casamento que os seus filhos foram recebidos? Só para a gente entender. Então, vamos começar lá atrás, né? Eliana de Godoy, eu sou do Godoy mesmo, né? Do Walter de Godoy. E gozado que quando foi para a gente se casar, eu poderia ter colocado só Nunes Godoy ou Nunes de Godoy. E eu pensei justamente nisso. A preposição de no sentido de posse. Agora eu sou do Godoy. Legal. E aí nós nos casamos, agora em 2024 completamos 30 anos de casado, bodas de pérola, né? E quando nós nos conhecemos na igreja, tendo já uma expectativa de um casamento nos princípios da palavra, eu digo que nós não fizemos mais do que obrigação de dar certo, porque nós já vínhamos de uma caminhada como solteiros de muito aprendizado. Então, seria muita cara de pau casar e não dar certo, né? Mas nós trabalhamos nisso e o nosso objetivo era, dentro do casamento, o nosso casamento cumprir um propósito de Deus. Os nossos filhos serem para um propósito de Deus. Então, tudo isso sempre permeou a nossa vida, né? A minha vida de solteira, quando nós nos conhecemos, foi muito conectado essa percepção do outro. Nos casamos para cumprir esse propósito, já cuidando de uma igreja. Logo no início de casamento, ele já foi ungido presbítero, depois de 1 ano e pouquinho já como pastor. Então, a nossa caminhada de casamento já foi focado nisso. Então, nós casamos dentro dessa perspectiva. E começamos lá com um grupo familiar, começamos com discipulados e assim foi seguindo. E vieram os filhos, né? E aquela coisa de orar na barriga, de orar buscando aquilo que a gente queria para cada um deles. E tão interessante, Marcelo, que nós fizemos uma lista. Quando eu engravidei, nós fizemos uma lista de como nós queríamos a nossa filha. As características, né? Aquilo que a gente sonhava para ela. E na época em que eu fiquei grávida, eu ouvia muita música. E pensa numa pessoa que é apaixonada por música. Tem uma sensibilidade muito grande. Inclusive, na adolescência, a gente tinha que tomar até cuidado, porque ela aprendia tudo e qualquer tipo de música. Ouvi uma vez, ela já sabia o ritmo, o tom, a letra. Então, era um desafio para nós. E depois, logo em seguida, veio Samuel, né? Também oramos pedindo algumas características e hoje, os dois já como adultos, nós vemos essas características muito claras no perfil da vida deles. Hoje estão aí trabalhando para o Senhor, mas nem sempre foi assim, né? A gente, como pedagoga, como professora, como pastora, a gente olha... E as pessoas devem estar agora pensando com elas. Agora nós vamos escutar a receita perfeita, pastora. Fala um pouquinho sobre a receita perfeita de como não fazer. A prática é diferente. É diferente. E teoria, cada história é uma história, cada família é uma família. Cada um, como nós falamos no bloco anterior, que o porquê que as famílias estão tão segregadas hoje. Então, existe uma corrida contra o tempo, o trabalho, o cansaço, o desgaste, mas nós não podemos perder o foco de que o nosso inimigo, ele não quer que a coisa aconteça da maneira que Deus determinou para nós, né? E nós precisamos estar muito atentos, porque não é o fato de estarmos dentro de uma igreja, ou até teologicamente tendo atitudes corretas, que isso vai garantir. Porque o mundo, ele é muito forte em cima dos nossos filhos. E o inimigo, ele sabe aonde nos atingir. Ele conhece as fraquezas dos nossos filhos. E os nossos filhos cresceram ali na igreja, né?
na disciplina, a gente sempre utilizou a varinha, né? Para amenizar o nome, varinha era Filomena, então vamos no banheiro conversar com a Filomena, né? Não quero conversar com a Filomena. O Samuel conversava mais que a Larissa. Não que ele merecesse mais. Hoje, até dentro desses erros que nós tivemos, porque nós fizemos um padrão igual para os dois. E filhos são diferentes. Hoje eu faria muita coisa diferente. Muita coisa eu iria permanecer, mas muita coisa eu faria diferente. Então, assim, pastora, um primeiro ponto assim que já fica é a questão de quem está nos assistindo ter um cuidado, porque cada filho... Porque Deus respeita a nossa Sim, individualidade, né? exato. Os princípios são inegociáveis. Agora, nós precisamos ter essa criatividade e essa dependência, porque o Espírito Santo é a fonte de toda a criatividade. Aí eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Aí você vai ter que gastar um pouquinho de tempo ou investir um pouquinho de tempo buscando estratégias, tanto em oração quanto estratégia prática, porque, gente, hoje com a internet, né, eu brinco, é só dar um Google, né? É só dar um Google, tem de tudo ali. Como lidar com crianças com problema disso, daquilo outro. Tem a parte técnica, científica, a parte neurológica, mas nós temos muita gente boa falando, dando dicas de como trabalhar isso no dia a dia com as crianças. E naquela época a gente não tinha esse acesso. Era o ensino ali dentro do contexto de igreja. E eu glorifico a Deus porque eu aprendi muito com a tia Esther, né? Ela faleceu no início desse ano, em fevereiro, com 95 anos de idade. E tudo que eu aprendi como mãe, como esposa, Ministério Infantil foi com ela. E dentro desse contexto, a gente fazia em casa o cultinho doméstico, as historinhas, né? E conversávamos com a Filomena. Uma coisa que é muito importante, né? Antes de você determinar qualquer disciplina para o seu filho, o recurso varinha físico, eu abordo isso, hoje é muito discutida essa questão, né? Por N motivos, porque tem pais que batem nos filhos, espancam os filhos. Não é uma disciplina corretiva no sentido até combinado com o filho. Então, eles sabiam qual seria o momento e em que condições. E eu sempre dizia para eles, a mamãe nunca vai corrigir vocês por algo do qual eu não tenha falado antes. E o Samuel, sempre muito perspicaz, eu ia corrigir, mas isso você não tinha falado. Então, ok, eu não falei, eu não combinei, então agora você já sabe. Então, a partir dali já tinha que ficar esperto. E uma coisa também muito importante, Marcelo, dentro dessa dinâmica, pai e mãe terem comunhão na linha de disciplina. Precisa ser muito bem conversado, porque um acha que é só na conversa, outro acha que é tirar privilégio, outro acha que tem que ser com correção física, outro acha que não tem que ter nada disso. Então, precisa ser muito bem conversado. E o homem é diferente da mulher. O homem é pôr o filho para fora. O homem é para fora. Até a característica física do homem, numa relação, a semente é para fora, a mulher é acolhedora. O homem, quando ele vai carregar o filho, ele carrega o filho aqui, segura o peitinho da criança, a criança para fora. A mãe carrega o filho voltado para dentro. Então, todas essas características, na hora de uma disciplina, nós temos que tomar cuidado. O pai, qual é a brincadeira do pai? Bola, para fora. Carrinho, joga longe. Bicicleta, vai para longe. A mãe o quê? A bonequinha, o acolher, o aconchego, tudo para dentro. Então, nesse equilíbrio entre homem e mulher, marido, esposa, precisa ser muito bem determinado. E uma das coisas que mais deixa a criança confusa é quando a mãe disciplina, seja conversando, seja tirando uma regra, aliás, tirando um privilégio como regra, e esse pai interfere na frente da criança. E você está sendo muito dura. Isso você não deveria fazer. Ou o inverso. Ou o inverso, né? Ou o inverso. Então, o que eu e o Walter sempre tínhamos combinado era que, mesmo que nós não concordássemos com a conduta de disciplina,
naquele momento, nós iríamos apoiar. E houve um momento, né? Claro, é terrível disciplinar estando certo. Estando errado, é pior, 1000 vezes pior. E um dia o Samuel aprontava, né? Vivia aprontando, ele sempre ia no limite. Ele sempre ia no limite da regra. Ia na conversa, ia no tirar do privilégio. Eu tirava a televisão dele. Falava, hoje você não vai assistir televisão. Ai, estava cansado de assistir televisão mesmo, não queria. Hoje você não vai brincar na rua. Ai, estava calor mesmo, nem queria mais brincar na rua hoje. Então, ele sempre fazia o jogo do contente, né? E ali, naquele momento, eu disciplinei o Samuel. Levei ele para o banheiro, dei ali uma varadinha, porque não é o espancar, né? É aquela varadinha que dá aquela beliscadinha que a criança sente aquele, opa, preciso ficar esperto na situação. E levei ele, disciplinei. Quando eu saí, é assim, levava no banheiro, porta fechada, só eu e ele, conversava, explicava o porquê que ele estava sendo disciplinado, disciplinava, depois conversava novamente, lavava o rostinho e saímos dali de boa, né? Mesmo com todo esse processo, o Walter me chamou de canto e perguntou, o que está acontecendo? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você disciplinou sem necessidade. Esse momento, essa disciplina agora não cabia. Eu falei, ai meu Deus do céu, já é horrível fazer com certeza. E ali ele me mostrou que eu exagerei. Não tive dúvida, chamei o Samuel, coloquei ele sentado na minha cama, olhei no olhinho dele e falei, filha, a mamãe quer conversar uma coisa com você. Eu exagerei. Eu estou muito estressada, eu estou preocupada com alguns problemas e eu acabei descontando em você esse meu estresse. Você me perdoa? Imagine. Com aquela cara de Zé Coitado, né? A vítima me perdoou. Agora o Samuca tá rindo vendo isso aí. Ah, com certeza. Ele fala, mãe, eu pago cada amigo você contando essas histórias. E ali ele saiu, passado um tempo, né? Lógico, com a frequência que ele tinha ali com a Filomena, voltamos para o banheiro, não lembro mais o que ele fez, mas foi disciplinado. Acabei de disciplinar ele chorando. Eu te perdoo, viu, mãe? Porque você está muito estressada. Eu falei, nada, Nina, hoje eu não estou estressada, não. Hoje eu disciplinei com muita cautela, sabendo que era necessário. E gozado, Marcelo, que assim, quando eles entraram na adolescência, já em algumas igrejas falando essa questão, alguns pais me questionam, né, sobre isso. E eu sou questionada ouvindo o podcast de pessoas sendo terminantemente contra tudo isso, né? Tem até um livro de uma psicóloga. O nome do livro, eu nem gosto de falar muito porque ele é feio, mas o nome do livro é Tapa na Bunda. O nome do livro. Essa psicóloga colocando a questão necessária, que muitas vezes um choque, enfim. Mas voltando aqui, dentro dessa questão com a disciplina. Eu perguntei, num culto doméstico, eles já jovenzinhos ali com seus 13, 14 anos, eu e Walter perguntando, escutem aí, como é que fica essa questão da disciplina para vocês, na cabeça de vocês, o tempo que a gente usou a varinha, né? E eles falaram, olha, os nossos filhos, acho que a gente vai usar muito mais do que vocês usaram com a gente. Que delícia, né, ouvir isso. Falei, uau, não marquei ninguém. Não ficou um trauma. Né? Não ficou trauma nenhum. Então, era algo que a gente foi trabalhando. E é lógico, vai chegar num momento que o ponto crucial é ganhar o coração do seu filho. O Samuel, ele teve o coração muito inclinado para nós em função dessa disciplina. A gente conseguiu tocar o coraçãozinho dele. O da Larissa já foi mais desafiador. Porque a gente disciplinava, ela não recebia a disciplina daquela forma. Eu me lembro numa situação, ela pré-adolescente, que eu tive uma conversa com ela, que eu consegui tirar lágrimas dela, numa situação onde eu atingi o coração. Porque a disciplina, a conversa, o cantinho, o privilégio é tocar o coração da criança. Porque o que fala Provérbios 4:23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E os nossos filhos, foi isso. Então, a Larissa, nós não conseguimos alcançar o coraçãozinho dela na primeira adolescência, que são 3, 4 anos. Quando chegou na adolescência real, ali começou com as paquerinhas, começou com os tititi, né? E o Walter sempre, né, o leãozão da casa,
de olho. Olha, veja bem. E como nós tivemos um relacionamento muito radical por opção nossa, eu achava que os meus filhos teriam o direito de escolher a forma que eles quisessem conduzir a vida deles. Radical em qual sentido? Só para as No pessoas sentido, entenderem. a nossa postura de relacionamento, né? Nós, no nosso namoro, nós optamos por não termos nenhum relacionamento físico, não só o sexual, mas de beijo, de toque, de abraço, né? O Walter sempre brinca que nós não tivemos o beijo antes do namoro, né? E que o primeiro beijo foi depois que nós nos casamos. Aí ele fala, depois não parei mais. Porque muitos casais, né, fazem antes e depois acaba perdendo o encanto, né? E hoje a gente desfruta, com 30 anos de casado, do nosso tempo de namoro muito gostoso, muito romântico. E dentro desse contexto, os nossos filhos foram criados e foram vendo isso. Mas, como nós falamos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? E a Larissa, na época da adolescência, se encantou com um rapaz dentro da igreja. Era um lobo vestido de cordeiro e que trouxe a nossa filha para um namoro fora dos padrões que nós acreditávamos, do que nós havíamos ensinado, namorando escondido, totalmente fora do que eu e o Walter tínhamos vivido por opção, né? E quando nós descobrimos, foi muito duro. Foi muito duro. Eu me sentia assim, sentada no banco das mães que tinham os seus filhos fora da igreja, com os seus filhos fora dos princípios, porque a gente vê assim, o Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Primeiro que ensinar pressupõe caminhar junto, né? Ensina no caminho, você não vai ensinar o caminho e deixar ele sozinho, você está caminhando junto, né? No caminho que deve andar é Jesus. Então, não é só levar à igreja, levar na salinha, levar no congresso, levar num acampamento, é o caminhar no dia a dia, como eu falei ali de Deuteronômio. E a Larissa, a gente não conseguiu atingir o coraçãozinho dela. E até o Walter, numa igreja que nós estávamos ministrando, e ele contando isso, que a nossa filha foi ludibriada, foi ali absorvida, né, por uma conversa e que Aliciada, de certa forma, né? Na hora, ele pregando, o Espírito Santo falou para ele, a culpa foi sua. Ele ficou em choque, né? Eu vi que na hora ele mudou um pouco o que ele normalmente a gente ministra nas igrejas, e ali depois ele falou, olha, o Espírito Santo acabou de me falar que a culpa foi minha. Eu não ganhei o coração da minha filha. Quando nós não ganhamos o coração dos nossos filhos, eles estão arriscados a serem ganhos por outras pessoas. Muitas vezes, pessoas que estão ali perto, e não vou nem entrar na questão de abuso, de aliciamento, é questão, às vezes, de confiança, de admiração. Eles vão admirar um professor, uma pessoa fora do contexto, por quê? Porque nós, pais, não somos dignos dessa admiração. E para que nós sejamos isso, nós precisamos estar perto deles. Como eu falo, mão no pulso, mas você precisa sentir ali os batimentos cardíacos. E o que aconteceu? Ali nós quase perdemos a nossa filha. Ela se esfriou, ela ia para a igreja para cumprir uma tabela, ela participava das coisas, mas ela não estava ali. Você via nitidamente que ela não estava ali. Né? Depois ela começou a namorar um outro rapaz. Esse outro rapaz ela veio e contou para mim. Era também da igreja. E até então nós trabalhávamos com o discipulado. E o discipulado ele tem uma ética. Tudo que é falado para mim em discipulado eu não comento com ninguém, inclusive com o meu marido. Se uma discípula vinha, trazia qualquer questão, se era uma questão que eu não sabia como lidar, eu falava, escuta, eu preciso pedir a opinião do Walter. Você me permite abrir isso para ele? Se ela me permitisse, bem, senão a gente ia na oração. E a Larissa veio com esse jargão. Eu vou contar algo para você, mas você não pode falar para o meu pai, porque eu estou falando de discipulado. Usou a lei. Usou. Depois nós viemos a descobrir que discipulado de filho é pai e mãe junto. Não tem essa mãe com a filhinha ou pai com o filhinho. São filhos dos dois.
O que dá de mérito e alegria são para os dois. O que der de trabalho vai ser para os dois. E é uma só carne, né? Faz todo Só sentido, né? carne. É como se Sim, fosse dois formando um, né? exatamente. Eles se originaram em nós dois, não é um só. E esse cuidado que a gente tem que ter. Eu sei que algumas mães talvez até não vai gostar do que eu vou falar, mas foi a minha experiência. Se tornar amiguinha da filha. Ai, conta pra mamãe como é que tá, tal ali. É claro que é importante essa amizade para ela vir e contar realmente, mas não se tornar amiguinha no sentido de concordar e compartilhar e ficar só naquilo. Nós, como mães, se nós ganharmos o coração dos nossos filhos, nós vamos poder ministrar em amor, ali mostrando o risco que ela está correndo, sem ser só essa amiguinha de, ai, que legal, e aí você viu o menininho hoje, ai, como é que foi, o que aconteceu? E eu entrei nessa com a Larissa, para conquistar a confiança dela. Ai, como é que foi? Ali você conversou, ele mandou mensagem, isso há anos atrás, né? Não tinha WhatsApp, era no Messenger, era no Orkut ainda, né? Então, eu entrei nessa e não fui mãe, no sentido de até diante de Deus, sabe? Para orar, porque nesse segundo relacionamento dela, o que aconteceu? Eu me coloquei como amiga, mas eu fui para Deus. Falei, Senhor, o Senhor sabe que o meu coração e do Walter não testifica nesse relacionamento. E eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, eu cuido disso. Então, eu continuei ali do lado, recebendo o rapaz em casa, tudo, mas tendo certeza de que Deus estava no controle. E ali, dessa vez, ela honrou um pouco mais, ficou mais em casa, o rapaz também teve uma postura que isso, embora não testificasse no nosso coração, a gente falava, ela dizia, ai, porque vocês estão traumatizados por causa do outro. Não, mas não testificava no nosso coração. E ali, estando junto dela, ela começou a ter confiança de compartilhar comigo o conflito. E dentro desse conflito eu pude entrar e ministrar no coraçãozinho dela. Falei, filha, eu também tive momentos de conflito. Eu fiz propósitos com Deus, para que Deus me desse sinal se era isso ou não. Faz isso com Deus. E ali ela foi orando, foi buscando. Então eu pude orientar, sem dizer termina, faz, para, né? Mas fui orientando dentro do caminhar com o Senhor, como ela chegar naquilo que Deus realmente tinha para a vidinha dela. E ali, né, chegou um ponto dentro do sinal que ela pediu, Deus disse não, e ela foi ali muito firme em não dar prosseguimento. Só assim, eu acho que pegou uma fase muito interessante, porque assim, você se decepcionou com o resultado com o resultado do que você Do que nós tínhamos tinha trabalhado. trabalhado, né? Uhum. E o que eu entendo, e aí, assim, até em função do trabalho que a gente faz com as mulheres, eu vejo que a gente não se prepara para não receber aquilo que a gente não planeja, né? Então a gente parece que fazer certo é uma certeza absoluta. Uhum. E eu entendo que essa certeza absoluta já não é uma fé de verdade. Sim. Porque eu estou fazendo para garantir que aconteça. Então, quando eu uso isso, eu não estou usando a minha fé. Sim. Eu não estou crendo no poder de Deus sobre a minha vida. Eu estou crendo que eu fazendo Sim, certo, exatamente. nada de mal Eu vai estou seguindo uma acontecer. regrinha, eu estou seguindo um roteiro, Roteiro, um né? checklist. Um checklist. Eu oro, eu faço o culto doméstico, enfim, né? Isso tudo é muito importante. Mas se nós fizermos de maneira mecânica e não ganharmos o coração dos nossos filhos, aí não tem sentido. E aí entra um outro ponto, né, pastora? Como que uma mulher que se auto-abandonou e o coração dela não está ganhando nem para ela mesma, como que ela vai ganhar o coração de um filho? Sim. Verdadeiramente, Sim. né? Sem medos, né? Ganhar verdadeiramente. E aí a pastora passou por esse processo, mas aí veio a segunda fogueira. Uhum. E aí foi aprovada. Uhum. Aí mesmo ainda de um jeito que não era o ideal, né? Sendo amiga, Sim. mesmo ainda dentro desse contexto ainda Sim. confuso e discipulado, aí veio o resultado diferente. Uhum. Né? Então, Já foi diferente, porque ali eu já estava, como você falou, eu já estava preparada para algo que poderia não dar certo.
Exatamente. né? Eu estava preparada para isso. Então, quando eu pensava dela constituir família com essas duas pessoas, eu falava, meu Deus do céu, é totalmente fora do que eu sonhei para ela. Na verdade, claro, do que Deus sonhou, mas dentro do que eu vivia, dentro do meu casamento, eu sabia que estava fora dos padrões, né? E aí, assim, analisando agora e tal, é nítido que você também pegou ela de surpresa, né? Porque ela esperava que você agora usasse a força, porque você tinha o direito de usar a força, porque ela Exato. já Como havia isso, errado, já tínhamos feito isso num primeiro né? momento, Então né? agora você tinha o direito de usar a força, que é o que o filho Uhum, teme. Não, sim. agora meu pai vai acabar comigo, minha mãe vai acabar comigo, e aí você não o faz, Uhum. a trata com graça, né? Tenta, Aproxima. aproxima e tenta corrigir em você a atitude, e Uhum. aí os frutos vêm naturalmente. Exatamente. E é exatamente essa questão que a gente fala, até um jargão, que é o tal do transbordar, né? Então, aquilo, a boca fala do que está cheio o coração. Eu posso fazer um culto doméstico teologicamente correto naquele dia, desligo o celular, computador, televisão, em volta da mesa com a Bíblia, todo mundo. Lindo! Tira foto, posta no Face, no Instagram. Ai, nosso dia de culto doméstico. Maravilhoso. Mas e fora daquela foto? Como é que é o dia a dia? Como que é numa situação de conflito? Como que lida com problemas reais dentro de casa? Né? E isso a gente sempre fez com eles. Então, por conta disso, a gente achava que teria o coração deles. E foi uma decepção muito grande, situações muito dolorosas para nós, para a família, né? E ali, passando nesse perfil, quando ela viu que não tinha mesmo como, e não testificou daquilo que ela colocou para Deus, ela chegou para mim e disse: Mãe, eu perdi a esperança de encontrar alguém. Eu perdi a esperança. E aí começa a acontecer coisas lindas de Deus, porque ela me trouxe um versículo, ela falou, olha, Deus me falou num versículo, que é Isaías 45:18, se eu não me engano, que diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem vos recordeis das antigas. Eis que abrirei rios no deserto, rios no ermo. Eu nunca tinha falado isso para ela. Mas quando Deus falou comigo de uma decepção que eu tive e que era para eu esquecer aquela decepção, naquele mesmo ano eu conheci o Walter. Ainda brinquei com ela, falei, filho, seu Valtão tá para chegar. Porque foi esse versículo que Deus falou comigo, lá numa situação muito semelhante com o que você está vivendo. Aí Deus começou a resgatar essa comunhão minha e dela. E ela disse assim, algo lindo e ao mesmo tempo assustador. Ela falou assim, mãe, eu jamais vou encontrar alguém que me trate como o pai trata você. Eu jamais vou ter alguém que seja para você o que o papai é. Eu falei, vai, até melhor que o seu pai você vai encontrar, porque nós vamos orar e buscar juntas. E ali nisso, quando aconteceu aquele episódio de que foi só comigo e tal, quando eu descobri que o discipulado era pai e mãe, cheguei para ela e falei, olha, a partir de hoje, se você não quiser que seu pai saiba alguma coisa da sua vida, não conte para mim. Porque o que você abrir para mim, eu vou abrir para ele. Ela encurtou o caminho, começou a ficar próxima do pai. E ali, um dia, o Walter levou ela para jantar fora. Ela adora comida japonesa, né? E isso é uma dica que a gente sempre dá também, né? Os pais que têm filhas e as mães que têm filhos, né? Sair, o pai principalmente com a menina. Ele saiu só com ela, ele se arrumou todo bonitão, ela também, né? E foram jantar fora. E nesse dia ela falou assim para ele: pai, eu quero que você me ajude. Eu preciso da sua ajuda na minha área sentimental. Eu quero, nessa noite, entregar o meu coração na sua mão. A partir de hoje, aquele que o Senhor disser sim, será sim. Se o Senhor disser não, eu nem começo. Então, naquele momento, a gente sentiu que nós tínhamos reconquistado o coração dela. Ou ganho, que na verdade, acho que nós nunca tínhamos ganho. E a partir dali foi uma nova dimensão, né? E eu fiz um propósito com ela. Eu falei, filha, faz um teste. Vamos fazer um teste, o teste do Omo, né? Fazer propaganda do Omo aqui. Testa, se não der resultado, tem o seu dinheiro de volta. Eu falei, testa obedecer como a Bíblia diz, o 100%.
Nós estamos aqui, era mês de fevereiro, vamos até 31 de julho. Tenta obedecer 100%. Engole sapo, engole em seco, concordando, não concordando, né? E ali nós fizemos esse propósito. Eu falei, se chegar dia 31 de julho, porque ela já ia fazer 21 anos aquele ano. Não tínhamos mais o que fazer, Marcelo. Não tinha mais como obrigar a ir na igreja. Não tinha mais como impedir namorar ou não namorar quem ela quisesse. Não tinha mais. E aí nós falamos para ela, você sabe que a obediência gera bênção na vida da pessoa. Então, você vai fazer esse teste. E ali ela começou a vivenciar. Eu falei, a primeira coisa que nós vamos pedir para você é sair do emprego. Ela trabalhava no shopping, numa loja que ela amava. E aquele mundo de encanto, de beleza, de moda, de tudo, né? E nós falamos, se até 31 de julho você disser para nós que não valeu a pena, a partir de 1º de agosto você vai fazer da sua vida o que você quiser. Você pode morar sozinha, vai fazer a faculdade que você quiser, se quiser ir na igreja, se quiser namorar, eu e seu pai, a partir dessa data, nós não vamos falar mais nada para você. Será por sua conta e risco. E ali ela começou a vivenciar isso. Nossa, relutou para sair do emprego até. Mas ela saiu do trabalho e começou a se aproximar de nós. Começou a voltar a ir à igreja, começou a voltar a ler a Bíblia, a gente começou a voltar a ter aqueles momentos em família, ela começou a viajar conosco nos nossos projetos, né, que nós vamos falar no próximo bloco, ela começou a viajar conosco e nessas viagens a gente tinha muita comunhão em família, né, então foi muito bom. E aí resgatamos, e aí Deus trouxe, né, o príncipe da nossa vida, o Mário Henrique. Isso aí eu conto num outro podcast, tá bom? Tá bom. Essa é uma história muito linda, muito especial, Mário Henrique, nós te amamos. Vamos trazer né? a sua filha aqui para ela contar. Olha só, sabe, né? de repente ela e o Mário Henrique aqui para Pronto. contar a história dela, até o Samuel eles contarem esse outro lado. Já Olha estão como seria convidados. legal. Família de Godoy. Aí. Que agora a filha não é mais de Godoy. Não, agora é Pérez. Ah, ela é de Pérez agora. De Pérez de Garça. Então, Mário Henrique veio, né, para testificar no nosso coração. Quando ela falou do Mário Henrique para mim e para o Walter, nós já conhecíamos ele, a família, né? E a minha sogra, que até então, mesmo sendo cristã, quando em um mês de namoro ela estava marcando a data do casamento para viajar para os Estados Unidos, ficar 1 ano lá, minha sogra ficou, vocês estão malucos? Como que vai em um mês de namoro? Mas ela não entendia o testificar no nosso coração. E todo o processo, né? né? E todo o processo, né? Que nós já tínhamos vivenciado. E assim, né? Ela já está casada há 5 anos e vive tudo aquilo que eu e o Walter vivemos num casamento, né? Legal. E uma bênção. E até falar uma coisa assim, ó. Não dê pitaco e nem tente entender se você não acompanhou todo o processo de uma situação. Muitas vezes a gente olha as coisas, a gente olha o final e a gente quer dar pitaco, a gente quer falar, a gente quer opinar, mas não faça isso. Por quê? Porque você vai errar feio. Porque aquele que viveu o processo sabe Sim. direitinho o que aconteceu. Então, assim, viu o final do processo? Fica quietinho, fica com a bênção, dá tudo certo, né, pastora? É verdade, porque é um processo doloroso. Sabe, nós como cristãos, eu estava na frente de uma igreja, eu e o Walter, nós pregávamos isso de púlpito e ver a nossa filha, né, fazendo tudo o contrário daquilo que a gente sonhava para ela, né? O rapaz, infelizmente, né, não tinha um perfil, estava ali na igreja e não tinha um perfil que seria o ideal para ela, né? Enfim, né, tem vários detalhes aí que não vêm ao mérito agora, mas para dizer que como nós realmente corremos esse risco. Depois, com o Samuel, teve um momento da vida dele em que, por ter a Larissa se casou e ficamos nós 3. Tivemos muita afinidade ali, nós 3. Mas ele, nessa afinidade, ele acabou pegando pontos de até uma certa irreverência conosco, né? E a gente sempre falava, você tem uma falta de respeito que a gente até entende pela liberdade que a gente deu aqui dentro de casa. Mas se você tiver, de repente, essa atitude fora, a pessoa pode falar, nossa, que tipo de conduta o Samuel tem com os pais?
E dentro desse contexto, houve um episódio do qual nós fomos sugerir para ele um determinado, uma direção de um trabalho, e ele não aceitou. Ele ficou muito bravo. E era uma experiência, era uma situação que era uma questão de vivência que ele não tinha. E nós, como pais, não só como pais, mas por sermos mais velhos, e aí nós chegamos nessa mesma conversa que a gente teve com a Larissa com ele. Nós chamamos ele e falamos, filho, é o seguinte, ou você recebe aquilo que nós estamos falando e analisa se faz sentido para a sua vida ou não. Não precisa ficar bravo, não precisa argumentar, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar estressado, porque isso desgasta o nosso relacionamento. Então, se você não quiser, a partir de hoje, eu e seu pai também não damos mais nenhuma opinião na sua vida. Você segue por conta e risco, né? Por conta e risco. E foi um período que ele ficou uma semana fora de casa e foi bom porque ele avaliou tudo isso. Quando ele voltou, ele conversou e tomamos uma outra direção que foi, assim, muito legal. Então, tudo chega um momento em que você também coloca na mão do seu filho, né? Mas não dá para colocar, tipo, agora você vai fazer o que você quiser. O fulaninho tem lá 15 anos, né? Não tem a menor noção de perigo, de risco e vai se meter em qualquer coisa. Não, mas no momento em que você sente em que ele está maduro para assumir os riscos das suas decisões, traz isso. E são riscos que vai sendo gradativo, né? Não precisa chegar aos 18 anos para ele correr esse risco, mas você já pode ir permitindo que ele faça escolhas. E só para fechar um ponto que você colocou da questão da mulher, uma das grandes preocupações que nós temos hoje é que muitas mães não fazem para os filhos porque elas não têm nem para elas. Muitas mães não valorizam os filhos porque nem elas se sentem valorizadas, né? No processo que eu passei com o Marcelo de mentoreamento já mais de um ano atrás, né? Faz um ano. Eu fui descobrindo bloqueios dentro do meu coração de perfeccionismo, de exigência, não só como mãe, como pastora, como esposa, como mulher, um fardo que eu carregava dentro de mim. E dentro da mentoria, uma das tarefas que o Marcelo me deu foi logo no comecinho, era que os meus filhos e o meu esposo escrevesse, né? Tô dando spoiler aí, se for dar essa Sim. tarefa para alguém, já tô estragando o processo, de como eles me viam, né? E foi assim muito legal, porque eles tinham que escrever o aspecto positivo e negativo. E o positivo foi muito além do que eu esperava, porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma, né? E aquilo que o Marcelo até na conclusão daquele dia de mentoria, dizendo, filhos, na sua lista de filhos pode esticar, né? E esses dias conversando com uma pastora, foi interessante, ela disse assim, a Larissa saiu casada, mas o Samuel por opção, solteiro, quis viver a vida dele e experimentar o se manter sozinho. E aí ela disse o seguinte para mim, quando os nossos filhos não precisam mais de nós, significa que nós fizemos um bom trabalho. Falei, uau, que Exatamente. coisa incrível, né? Exatamente. E assim, né, ouvindo a pastora falar, o que me ocorre? É que às vezes você pode estar passando uma situação difícil com o seu filho e você pode estar pensando exatamente isso, mas a Bíblia fala que se eu fizer tudo direitinho, ele não se desviará. Mas a Bíblia, no desviar da palavra de Deus, é o desviar definitivo. É aquele desviar sem volta. Porque acidentes acontecem e às vezes Deus mesmo permite para que todos os envolvidos aprendam com isso. Todos os envolvidos cresçam, todos os envolvidos possam ter material de vivência para se desenvolver, né? Porque o rumo, né? O nosso foco é a varonidade perfeita, né? Então, muitas vezes a gente se decepciona e acha que aquilo é o fim, só que ali na frente, assim como aconteceu com a sua filha, né? Nada foi para o mal. Exatamente. Nada foi para o fim, para a morte. Na verdade, tudo foi para a vida. Isso. Né? E tudo parece que nunca saiu do lugar. Hoje, se a gente for olhar, parece que nada disso aconteceu. Então, era só um fator dentro do processo. Não era o processo.
né? Então, muitas vezes a decepção momentânea é um exagero da nossa parte por não entender que Deus ele é multiforme, ele está realmente controlando todas as coisas. E a prova disso é que a Larissa e Samuel estão bem, né? Nossa. Homem e mulher de Deus, né? E vão além, né, de tudo o que vocês já fazem, que Sim. não é pouco, né? Então, segundo bloco já também passou rapidinho. Estamos indo para o terceiro bloco. Não saia daí, porque no terceiro bloco você vai conhecer o legado, né, uma parte do legado da pastora Eliana, um trabalho de 30 anos que vem abençoando muitas crianças, muitos jovens, muitos professores de salinha infantil e principalmente muitos pais. Então, não saia daí, até o próximo bloco. Olá, terceiro bloco, podcast MMVC, e eu queria falar da BV Books, editora do seu Cláudio. Você está vendo esse QR Code aí na tela? Pega o seu celular e dá uma olhada. Muito material bacana, muito material cristão, bíblias. A BV Books foi a editora que trouxe a King James para o Brasil, fez um trabalho de 7 anos, tem a história no outro episódio que a gente gravou com o seu Cláudio, então não viu, assista lá e entra aqui no QR Code, veja os preços bacanas. Então você que está precisando de uma Bíblia, está precisando de um bom livro, de uma boa leitura, compre aqui com a gente e nos ajude aí no canal, ok? Voltando aqui, estamos aqui com essa festa aqui literária, aqui com os livros aqui, que é o legado, uma parte do legado, né? Da pastora Eliana, que eu admiro muito por isso, né? Uma pessoa que transformou, na verdade, Deus, né? Fez lá de trás uma profissão virar algo que tocasse a eternidade, né? Acho que é um privilégio, né? Ver aqui. E assim, conta um pouquinho para nós a história desse material, como que isso começou, né? Para a gente entender como que você fez tudo isso. Sim. O primeiro ponto que surgiu para eu montar esse material, pensando primeiramente na igreja, era a falta do que eu sentia na hora de preparar uma aula. A primeira coisa que eu sentia era conteúdo bíblico, um embasamento bíblico, não só uma historinha, não só um versículo. Então, quando elaborei essa primeira parte, que são os livros por faixa etária, para que a criança, quando ela vai para a igreja, em cada idade, ela tem algo que o professor pode tocar no coraçãozinho para que aquela palavra seja semeada. E a palavra escrita, a Bíblia toda. Então, o projeto todo, ele contempla a Bíblia toda. Esse volume 1, que é trabalhado por 6 meses, é só o livro de Gênesis. Então, todas as faixas etárias, as crianças vão ter contato. E por que o nome é Caminho da Paz? Não é? Porque Jesus é o príncipe da paz. E equipando gerações, porque tem o livro dos pais, para que os pais possam fazer discipulado infantil, o roteiro de culto doméstico, baseado na mesma lição que o filho teve na igreja. Então, pensando também, aquele que é cristão já há bastante tempo, de gerações, o filho chega em casa e diz assim, a historinha de hoje foi de um menininho que matou o gigante. O pai já sabe que é o Davi, que é o Golias, enfim. Aquele pai que é novo convertido, talvez ele não se identifique. Então, pensando nisso, é onde eu fiz o livro do culto doméstico, com esse roteiro onde o pai se apropria desse mesmo conteúdo para poder reforçar para o filho aquilo que ele aprendeu na igreja. E dentro do material, tanto da igreja quanto dos pais, eu compartilho ali os devocionais, que são as experiências, as histórias que eu vivi quando escrevi cada uma dessas histórias, né? E esse material, agora em 2024, ele completa 10 anos de lançamento. E, coincidentemente, quando nós tivemos a nossa luta com a nossa filha, aonde nós pensávamos que tínhamos ali colocado em prática tudo que eu tinha colocado nos livros para ensinar para outros pais, aonde deu tudo errado.
aonde ali ela teve um namoro totalmente fora daquilo que a gente imaginou, indo totalmente contra aquilo que a gente ensinava. Eu pensava, meu Deus, como é que nós vamos ministrar para as igrejas um material como educar os seus filhos na palavra de Deus, sendo que hoje eu estou vivenciando uma situação como essa. E Deus, na sua soberania, ele fez perfeito, porque é como a gente fala a questão de um tapete. Quando você está trabalhando numa tecelagem, num tapete, você olha o avesso, você não entende nada. E a nossa vida naquele momento, a gente estava olhando o tapete do lado do avesso. Só tinha emaranhados de linhas, algumas cores indefinidas, nozinhos, mas quando nós viramos o tapete e pudemos ver o que Deus estava abordando hoje, nós entendemos. Porque até essa questão, Marcelo, de mostrar o que pode dar errado, e o que dá errado, e que dá errado, mas como reverter tudo isso. Então, até nisso o Senhor, ele foi soberano. Até nisso ele permitiu, porque ele é perito em transformar maldição em bênção. Né? O Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia que o meu propósito do Walter, desde quando nós nos casamos, era trabalhar no reino. A nossa família para o reino, o nosso casamento, os nossos filhos. Como você falou, a minha profissão virou meu ministério. Né? Hoje eu trabalho exclusivamente no ministério. E a minha profissão me respaldou a elaborar um projeto, né? Pedagogicamente correto, didaticamente coerente. Então, olha como Deus foi lindo, Marcelo. Não é? Eu achando que era só uma profissão e dentro dessa profissão me desenvolver no ministério e hoje poder deixar, como você falou, esse legado que ainda não está completo. Não é? Eu ainda estou escrevendo, pretendo escrever agora, já listei as histórias dos Atos, dos Apóstolos, e falta o volume 8, que é as cartas de Paulo. Então, a minha expectativa hoje é deixar para a igreja. Muitas vezes, uma pessoa ela não trabalha com as crianças porque ela pensa, o que eu vou falar? Conta ali a história de Davi e Golias, conta a história da ovelhinha perdida e não sabe mais o que falar, da Arca de Noé, da criação, e depois, o que mais que eu falo? Então, esse material, ele dá para os professores e para os pais 4 anos de conteúdo ininterrupto de Gênesis a Apocalipse. Então, a igreja que adota o material, ela tem durante 4 anos todo esse amparo, né? E a gente ali, né, para dar todo o apoio, todo o treinamento, tudo isso que a gente faz para as igrejas. E nesse treinamento que a gente faz para as igrejas, no seminário que a gente chama Pais e Filhos, a gente compartilha esse nosso testemunho e mostramos como trabalhar um culto doméstico, como trabalhar o discipulado infantil, né? Que a minha filha, atrás de um discipulado, de um nome discipulado, contou só para mim, não querendo que o pai soubesse. Então, a gente compartilha o que é um discipulado infantil, a célula infantil. Minha igreja não trabalha com célula, mas você pode usar na família, você pode usar no condomínio onde você mora, você pode usar na sala de aula, se você é um professor. Então, aqui está parte desse legado que eu quero deixar em nome de Jesus. Legal, pastora. Então, assim, vamos só organizar para as pessoas que estão nos vendo, Sim. pastoras principalmente que estão nos vendo, né? E que querem ter acesso a esse material, né? Esse material então, o projeto é disponibilizar o material, mas também todo um treinamento para que isso seja implantado nas igrejas. Exatamente. De uma forma a ensinar os professores das salas infantis a como aplicar. Então, é tudo feito na maior segurança, não é feito de qualquer jeito, não é comprar um livro. Exato, Marcelo. Isso é uma coisa que eu faço porque, com a pandemia, por exemplo, eu desenvolvi o treinamento online. Uhum. Mesmo voltando pós-pandemia, era muito trabalhoso, às vezes, a gente todo fim de semana, cada fim de semana, estar numa igreja diferente. Uhum. Então, hoje, eu dou treinamento online. E depois desse treinamento, onde eu passo como ensinar um bebê de 1 e 2 anos, né? Como ensinar a Bíblia para esse bebê
né? Um profeta, Oséias, que casou com a prostituta. Como que você ensina para um bebezinho que Oséias casou com a prostituta? O nome da história é A Noiva Feia. É um fantoche de uma noivinha cheio de manchinhas e que Oséias foi lá e tirou a sujeira da noiva. Pronto, para esse bebê é suficiente. Quando ele chegar aqui no juvenil, que tiver passado todas as histórias e chegar novamente aqui, ele já vai trabalhar a questão do que é a prostituição, o que é isso dentro da sociedade, o que é isso no meio do jovem. Então, para cada faixa etária, eu trabalho o conteúdo, até a história eu reescrevo na linguagem de bebê. O versículo, eu brinco, né? Que eu traduzo na linguagem de bebê. E ali cada professor vai ter uma didática diferente. Então, eu dou o treinamento. E é até interessante porque esse treinamento é dado, fica todo mundo encantado. Eles falam assim, ai, pastora, vem aqui dar uma aula prática para a gente ver, né? Mas esse treinamento, depois, quando eles vão na prática, surgem dúvidas. Aí eu dou o quê? A mentoria para o líder, ou para um professor, ou para um pai, ou para um líder de célula. Então, é o apoio dado o tempo todo para que seja efetivamente colocado os princípios da palavra de Deus para aquela criança. E aí tá a ferramenta, né? Eu fiz o mais mastigado possível. Então, os meus 38 anos de ministério infantil estão nesses livros. Todas as dicas, sugestões de atividade, dinâmica para os pais, para os professores estão aqui. Amém? Amém. Então, eu quero fazer um desafio para você que conhece alguém de ministério infantil, que conhece pai e mãe cristã. Eu quero que você compartilhe esse vídeo aqui, esse vídeo com essas pessoas. Por quê? Porque, na verdade, olha a riqueza que nós temos aqui. Nós temos uma pessoa que estudou, naturalmente falando, para poder ser usada por Deus, né? Viveu a experiência do sucesso e de insucessos dentro da educação, né? E conseguiu transformar para você o que muitas vezes é difícil. O mais difícil é você chegar na linguagem certa. Muitas vezes conhecer a Bíblia, você conhece, mas como ensinar da forma certa, né? A partir de que idade? A gente fica ignorando os nossos filhos, né? Enquanto o inferno não. O inferno na barriga ele já começa a trabalhar. E ele vai trabalhando 24 horas por dia, incessantemente. Exatamente. E a gente acha que os nossos filhos têm, não, quando eu fizer 5, 6 anos, aí eu cuido disso. Já foi. Já foi. Os maiores traumas acontecem, os maiores estragos emocionais acontecem até os 7 anos de idade. E aí, se você for começar com 5, você já está atrasado, né, pastor? Já está correndo atrás do prejuízo. E nós precisamos aprender com quem nasceu para ensinar, quem recebeu esse ministério. E você tem uma responsabilidade agora que você está sabendo disso. Abençoar esse ministério para que ele alcance mais pessoas, né? Então, fale na sua igreja. Você, como pai, procure esse material. Nós vamos deixar aqui os telefones, né? Então você vai poder, nesses telefones que a gente vai deixar aqui, entrar em contato com a equipe da pastora, né? Com a própria pastora. Então você pode comprar o material, ter o treinamento, ter a mentoria e levar para a tua igreja o evento Caminho da Paz, que aí Sim. é para a igreja. Como que funciona esse evento, pastora? Então, nós trabalhamos com o Seminário Pais e Filhos. No início, há 10 anos atrás, quando nós lançamos o projeto, eu focava no treinamento dos professores. Uhum. Depois, o que nós percebemos? Que os professores traziam muitos problemas por falta da participação dos pais. Aí nós invertemos. Nós vamos com enfoque de seminário pais e filhos e dentro do seminário eu dou treinamento para os professores. Porque quem está trabalhando com criança ali já tem um interesse. Está trabalhando com um filho que não é dele, num horário que não é dele, como voluntário e numa visão errônea, dizendo perdendo o culto, porque ninguém perde culto, a gente cultua a Deus junto com as crianças, né? Mas assim, muita gente não trabalha porque não quer perder o culto, né? Então, dentro desse processo, a gente vai motivar esses professores, mas vamos motivar os pais. Porque eu queria deixar uma dica aqui para os pais, tá? Nós temos aqui todo esse material
inclusive o culto doméstico, com dicas para que você faça ali perguntas dinâmicas, mas é muito importante ter esse dia especial. Mas os nossos filhos estão olhando para nós 24 horas por dia. Você já deve ter ouvido essa frase meio chavão, né? Que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, você vai motivar o seu filho falando para ele ler a Bíblia, falando para ele orar, mas não vai ter um impacto tão grande do que quando ele ver você orando, do que quando ele ver você lendo a Bíblia, ele ver você buscando fora do culto, né? A tua fome, saciando a tua fome pela palavra. Isso é incrível. Até no culto. Como que o seu filho vê você no culto? Ele vê que enquanto o pastor está dando recado, você está no celular? Ele vê você olhando a Bíblia no celular? É legal. Eu acho um dispositivo muito moderno hoje, mas ele vê você vendo a Bíblia mesmo, acompanhando a leitura ou vendo um WhatsApp ali durante o culto. Então vocês percebem que esse transbordar, ele é muito maior na nossa vida do que a gente só falar. Hoje eu tenho os meus filhos, a Larissa é casada com o Mário Henrique, estão ali como líderes do louvor, trabalham com os jovens. Ela tem uma dinâmica familiar muito desafiadora, ela trabalha o dia todo envolvida com a igreja e ela levanta muito cedo para poder fazer o devocional dela, coisa que ela sempre nos viu fazer. O meu filho Samuel, a mesma forma. A maneira dele ler a Bíblia, dele estudar, dele ter o tempo dele com Deus, é a maneira como o Walter faz, que é com violão, é louvando. Então, isso tudo aqui é um grande apoio para você, pai, para você, mãe. Mas busque a sua essência em Deus. Que isso seja um apoio para aquilo que você essencialmente vai fazer. Viva a sua vida em Deus. Ore gostosamente, leia a palavra, desfrute daquilo que a palavra disponibiliza para você. Ah, não entendo tudo, intelectualmente falando. Não tem problema, o teu espírito vai receber e no momento certo ele vai trazer o discernimento que você precisa. Amém? Então, gente, é isso, né? Muito bom estar aqui com a pastora Eliana. É um pouquinho, né? Infelizmente, a gente gostaria de falar mais umas 10 horas, 12 horas, mas não é possível, né? Mas é isso. Às vezes, existem coisas que batem na nossa porta. E o que vai fazer a diferença não é o que bate, mas quem abre e por que abre. Então, talvez hoje seja uma oportunidade que esteja batendo na sua porta para você corrigir a forma de educar os seus filhos, para você realinhar, reagrupar energias e forças com o seu esposo, né? Se você não tem, se você é uma mãe solo, um pai solo, né? Você se dedicar de uma forma mais assertiva. E muitas vezes a gente reclama do como. E o como está aqui, uma ferramenta que não substitui nada do que você já tem que fazer como cristão, mas pode sim ajudar e muito, né? E compartilhe. Compartilhe, estejam com pais e mães que passam pela mesma situação dentro da sua comunidade local. Muitas vezes, né, pais não conversam uns com os outros por vergonha, porque, ai, meu filho é muito problemático. Não, ele não é problemático, não, ele está precisando de você, só isso. E às vezes conversando com outros pais, com professores, com pastores, né, procurando ajuda de como fazer, você vai encontrar uma resposta, você vai encontrar alguém que já passou por isso, né? Mas busque a essência nas suas atitudes, como a pastora falou, e podendo abençoar esse ministério maravilhoso que eu tenho certeza que vai tomar o Brasil, né? Ele tem 10 anos e, por incrível que pareça, ele está crescendo, né? E ele ainda não alcançou 3%, 5% de tudo que ele tem para alcançar em todo o país. Então, você que é pastor, pastora, entre em contato por esses telefones que estão na sua tela. Eu tenho certeza que esse material e essa pastora que maravilhosa vai te abençoar. Amém? Então, muito obrigado pela tua presença aí, tá? Agradeço demais, que o Senhor possa te abençoar e que você possa viver as maravilhas do Senhor todos os dias da sua vida. Obrigado, pastora, mais uma vez, uma Foi um alegria prazer. estar aqui, né? Muito esperado esse momento, né? A pastora que investiu tanto e no meu ministério, né, o pastor Walter, né, em oração, me fizeram acreditar que de fato existia um caminho para ser vivido,
né? E eles representam isso na minha vida, né? O acreditar, né? A gente precisa andar com pessoas que não nos bajulam, não fiquem com a gente 24 horas por dia, mas quando você procura, o que eles demonstram no coração deles é acreditar no seu potencial. E é isso que o pastor Eliano e o pastor Walter sempre fizeram, e eu sou grato a Deus por isso. Então, ficamos por aqui, infelizmente, já acabou, foi muito rápido, mas glória a Deus por isso e tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.